Amados, vamos à pergunta de um inscrito. Aliás, é um pedido de socorro. Olha o que ele diz. Estou numa luta para sair desse segundo casamento. Ô coisa maldita, vocês ensinaram errado, aprendi errado, fiz errado. Aí depois tudo dá errado. Para sair desse erro não é tão fácil não. Mas peço oração ao irmão. Então, meus amados, aqui nós podemos perceber que esse inscrito ele está pedindo socorro, porque ele ouviu o conselho dos cristãos. Eu não sei foi o problema no casamento dele, mas ele ouviu instruções dizendo que ele poderia se casar com outro, que ele estava apto a se casar com outra pessoa, segundo o ensinamento. Bom, isso é pelo que eu pude entender aqui. Ele pode não ter escrito certo, eu tentei consertar ali, mas deu a entender isso. Que ele procurou fazer a coisa certa, depois ele descobriu que ele estava fazendo a coisa errada. E estava falando que agora como é que eu vou me desfazer disso? Casou pela segunda vez, construiu família e se apega emocionalmente à pessoa. Muitas das vezes, o seu segundo cônjuge é 1000 vezes melhor do que o primeiro. Mais atencioso, mais honesto, cristão. Então, como essa pessoa vai sair desse erro? Mas hoje ele assume que conheceu a verdade. E agora? Como resolver? Amados, eu sempre falo aqui no canal que quando eu leio a Bíblia, eu vejo qual é a vontade do Senhor. A Bíblia é uma história. Foi contada qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E como Deus, o autor da vida, ele prepara os seus para a vida eterna. E essa passagem aqui na Terra é o deserto. Esse é o deserto. E nós percebemos que muitas pessoas levam o evangelho como uma vaidade. Eu sei mais do que você sabe mais do que eu. E quando a gente prega a verdade, chamam a gente de legalista, religiosos. Coisas que eu não sou. Não julgo quem é. Nós sabemos que a palavra fala que nós devemos congregar. Mas tem pessoas que têm certeza que congregar você ir numa igreja, que eu não vejo nada de mal nisso, tá? Mas ir à igreja, e quem não vai à igreja é um desviado. Isso é errado. Vemos pessoas dizendo que temos que dizimar sim, se você não dizimar você é ladrão, e ladrão não herda o reino de Deus. Se a pessoa quer dizimar, fez um voto, é obrigado a cumprir, porque fez um voto. Mas quem não dá dízimo não é ladrão. Então, existem muitas vertentes que as pessoas gostam de colocar como se fosse algo obrigatório. Quando a gente fala de graça, o nome diz, é graça, é gratuito. Basta crer no Senhor Jesus Cristo. Então vou continuar pecando? Não. Porque ninguém consegue seguir mandamentos se não tiver o Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Por isso que o Senhor diz que nós não devemos julgar e não devemos mesmo julgar os do mundo. Quem são os do mundo? São aqueles que praticam o pecado. São os iníquos. Você não pode chegar para uma pessoa que ela é uma prostituta ou uma pessoa que pratica a homossexualidade, você vai para o inferno. Cara, quem é você para falar isso? O Senhor falou que nós não devemos julgar essas pessoas. Mas sim, nós temos obrigação de julgar aquele que se diz cristão, mas está praticando a homossexualidade, está adulterando, está vivendo mentindo. Ué, você não se diz cristão? Aí nós temos obrigação, dever de cumprir, obedecer. Não fazer feito Pilatos lavando as mãos, que se dane. Vocês estão entendendo? Então, no nosso meio, existem muitas pessoas que, ao invés de pregar o evangelho, gostam de colocar, sabe o quê? Divisões no nosso meio. Mas nós não devemos nos acovardar diante dessas pessoas.
Quando vocês vão na casa de alguém, vocês primeiro vão perceber como essa pessoa quer te receber na casa dele. De repente você tem que deixar o calçado na porta, não pode entrar calçado. Então vocês têm que fazer aquilo de acordo com o dono daquela casa. Quem é o dono desse mundo? Quem criou todas as coisas? Foi Deus. Mas quem está governando esse mundo, por autorização de Deus, é o príncipe desse mundo, que é Satanás. Mas nós não somos desse mundo. Nós, nesse mundo, nós somos estrangeiros. Nós somos o trigo nesse mundo, porque o reino de Deus está entre nós. Mas no meio dessa lavoura que é o mundo, existe joio. E como é que a gente sabe quem é joio? Quando as suas más obras venham a ser manifestas. Porque nós não podemos julgar a pessoa sem conhecer as más obras dele. Ah, você é um joio, você está julgando o coração da pessoa. No livro de Tiago fala que nós não devemos julgar. Julgar o quê? O coração. Ah, aquela pessoa ali não está indo à igreja. Ah, então aquela pessoa ali está em pecado. Ah, porque ela não está indo à igreja? Você está supondo que ele está pecando porque não está indo à igreja? Ah, aquele cara ali está conversando com aquela mulher, ele é casado, ele está no adultério. Senão você não pode julgar o coração. Mas agora, se você vê uma pessoa que se diz ser irmão de Cristo, tá? E ele é casado, e você viu ele saindo num motel com a outra pessoa, você tem a obrigação de julgá-lo. Mas não é fazer fofoca para os irmãos. Você chegar diante dele e não se acovardar. Mas você não é cristão, você é casado, cara. Você está num motel com uma mulher. Então vocês têm a obrigação de falar com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele continuar nos seus adultérios, você chama duas testemunhas, como está dito lá em Mateus capítulo 15, se não me engano, ou 18, né? Só vocês dão uma olhada lá. Você chama duas ou três testemunhas. E se ele continuar a persistir no seu pecado de adultério, vocês contem à igreja. A igreja é o representante local. Conta lá, ó, fulano de tal não quis nos ouvir. Então, que a igreja não é o templo físico, meus amados. Pode ser templo físico? Pode. Faz o que vocês acharem melhor. Isso não é pecado. Mas pode ser também uma reunião, uma célula, na sua casa, no vizinho, seja o que for. Vocês expulsem esse homem do meio de vocês. Passam a tratar como gentil ou pagão, publicano. Porque um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada. Isso é evangelho. Isso é o puro evangelho. E quando a gente prega isso, somos radicais. Quando a gente prega isso, somos legalistas. Porque a gente prega a verdade. É óbvio que a gente sabe que tudo a gente tem que pregar com mansidão. Porque a palavra diz no livro de 2 Timóteo, se não me engano, o servo do Senhor tem que pregar com mansidão, na esperança que Deus converta aquela pessoa. Que nós não temos o poder do Espírito Santo para convencer ninguém. É Deus que vai lá e vai converter aquela pessoa através do Espírito Santo. Então, por isso que os mandamentos... Não adianta a gente falar dos mandamentos do Senhor para uma pessoa que é iníqua. A gente prega do amor de Cristo. A gente prega, arrependei-vos dos nossos pecados. A gente pode até falar que isso aí, no Evangelho de Cristo, isso é adultério. Ah, no Evangelho de Cristo a gente não mente porque mentir é um erro. Entende? Mas sem questão de apontar o dedo, acusar a pessoa. Estou falando para iníquo, tá? Pessoa que não é evangélica. Evangélica, quer dizer, não é religião, não, tá, meus amados? Cristão, que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que pratica o que a Bíblia diz. Então, por aí a gente vai percebendo. Então, esse jovem aí, ele estava falando, jovem, eu não sei, esse rapaz do canal, está pedindo socorro. Aprendeu errado. E fez a coisa errada. Mas agora ele está com a família. E aí? Vocês lembram lá no livro de Esdras, onde o escriba e sacerdote foi levantado por Deus para poder colocar a lei em ordem, porque o povo havia saído do exílio, durante vários anos no exílio, então tinha adquirido novos costumes, e deram suas filhas e seus filhos ao casamento com os povos pagãos, e vieram a adorar outros deuses. Então a gente percebe que houve um ensinamento errôneo. Então Deus levantou Esdras para colocar a casa em ordem. E ele, junto com os seus, falou assim, divorciem-se, repudiem essas mulheres estrangeiras com quem vocês casaram, tiveram filhos. Mas quando a gente lê isso, é um resumo do resumo, meus amados. Claro que ninguém vai botar sua esposa com seus filhos para a rua. Ia dar todos os direitos a elas, ao seu filho. Não ia deixar de amar o seu filho. Mas não poderiam continuar daquele casamento
porque não era de acordo com a vontade do Senhor. Então, é o que diz lá em Mateus 19:9. Se não me engano, na versão católica, que o homem que se divorcia da sua mulher e se casa com outra comete adultério. E quem casa com a mulher divorciada do seu marido, adultera com ele. Exceto em caso de matrimônio falso. No caso, lá no livro de Esdras, aquele era um matrimônio falso, porque casar com mulheres estrangeiras não era de acordo com a vontade do Senhor. Então eles estavam no matrimônio falso. Por isso que a maioria se divorciou dessas mulheres estrangeiras. E hoje, o que é um matrimônio falso? É quando você se casa com uma pessoa divorciada. Você, sendo solteiro, casou com a pessoa divorciada. É um matrimônio falso. Onde você está junto, como se fosse marido e mulher, constitui família, mas não se casou no cartório. É um matrimônio falso. Você tem que ir lá e legalizar isso no cartório. Você casou com um tio, mesmo que ambos eram solteiros, casou com um tio. Isso é um matrimônio falso. O tio casou com a sobrinha. É um matrimônio falso. Então, essas coisas a gente encontra onde? Porque o pastor falou, que o teólogo falou, não, que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Juarez Santos, graça e paz, meu querido. Eu não quis citar o seu nome, eu compreendo você, Juarez, de todo o meu coração. Eu não estou aqui para apontar o dedo na tua cara, não, Juarez. Muito pelo contrário, eu me compadeço do teu problema. Eu só não posso, Juarez, deturpar o que diz essa doutrina, você está entendendo? Agora, quem sou eu, Juarez, para falar que você é isso, você é aquilo? Não, minha intenção não é essa. A minha intenção no canal é passar o que eu vejo na Bíblia, o que é adultério e o que não é. Essa é a minha intenção. Eu não estou com nenhuma vontade de querer ficar apontando o dedo para os outros, não, porque quem sou eu? Eu sou apenas aqui um semeador, mas é Deus quem colhe. Vocês estão entendendo? Meu papel é passar a verdade. E eu peço para vocês, meus amados, vamos estudar a Bíblia. Vocês não têm que crer nem que o que eu estou falando aqui, não. Vocês têm que colocar a prova. Esse Wellington pode estar falando um monte de abobrinha, vou lá estudar a Bíblia. Entende? É isso aí. Isso que nós temos que fazer. Eu vou ler para vocês aqui, presta atenção, o que diz aqui, ó. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, meus amados, deixa eu só fazer um breve resumo. O que aconteceu aqui? Jesus estava em oração, porque era chegada a hora. Era chegada a hora dele passar por tudo aquilo. Jesus, existem também várias vertentes no nosso meio cristão que dizem que Jesus não é Deus, que é filho. Amados, a Bíblia não fala da Trindade. Não tem nenhuma palavra escrita Trindade na Bíblia. Eu creio. Jesus é Deus, Deus é Jesus, Espírito Santo é Jesus, Espírito Santo é Deus. Sei explicar isso? Eu não sei explicar isso. Como nós somos uma só carne com o nosso cônjuge, vocês sabem explicar isso? Ser uma só carne com a pessoa? Não sabemos. Mas a palavra diz que nós somos uma só carne com ele. Em espírito e em corpo, em carne. Uma só carne. Assim é o Espírito Santo, Jesus e Deus. Sim, Jesus é o Filho. Deus é o Pai. Entende? Então, tem certas coisas que nós somos limitados a explicar. Então, a gente não deve tentar inventar moda. Então, Jesus estava ali em carne, osso e sangue. Tá? Ele estava sofrendo porque ele iria passar por aquilo tudo. Por mais que ele soubesse que teria que passar por tudo aquilo. E Jesus não tinha pecado. Não pecou nem um pouco. Mas ele estava aflito. Então ele fala o seguinte, vamos lá. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Olha, oração. Jesus foi falar com o Pai, tá? É o que todos nós temos que fazer. Entendeu, Juarez? Todos nós. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus se entristeceu, ficou em angústia. É o que muitos de nós estamos. Devido
até o teu problema aí, meu querido amado. Que você eu não duvido que você esteja amando sua esposa, a sua atual esposa. Eu não sei se você tem filhos com ela, entende? Eu me compadeço do seu sofrimento, da sua angústia. Mas olha só, disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Jesus falou que ele estava com uma profunda tristeza mortal. Jesus, hein? Quem dirá nós? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, é o que nós, Juarez, temos que pensar. No teu caso, meu querido. Quantas vezes você, e até muitas outras pessoas, e você não é só você que está sofrendo esse dilema. Deus, abençoa essa minha segunda aliança. Você está entendendo? Abençoa essa minha segunda aliança. Mas seja feito como tu queres. E como que Deus quer? É que nós façamos igual fez lá no livro de Esdras. Abandonar o casamento ilícito. Vocês estão entendendo? Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto. Olha só, Juarez. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 41. Você notou, meu amado Juarez? O espírito, Juarez, está pronto, mas a carne é fraca. Quantas pessoas que já não estão na segunda aliança, terceira, quarta, seja qual for, e porque tiveram problemas, aquela mulher samaritana, ela falou para Jesus, vou lá chamar meu marido. Não, Jesus, vai e chama seu marido. E o que ela falou para Jesus? Eu não tenho marido, Jesus, falaste bem, já teve 5. O que tens agora não é seu marido. A gente pode conjecturar ali que ela já teve 5 divórcios, ou não, ou ela estava casada, estava com outro homem, se separou, a gente não sabe, é na verdade ali, tá? Mas ela estava no erro. Quantos de nós passamos a gostar de uma outra pessoa? Mas qual é o problema? É que as pessoas estão colocando o amor, o egoísmo, na verdade, a paixão, o egoísmo acima de Deus. Isso é uma idolatria. Idolatria não é somente acusar os católicos dizendo que eles são são idólatras, porque ficam idolatrando a imagem de Maria, de São Sebastião, de Jesus Cristo, de São João. São a turma de idólatras os católicos. Enquanto muitos de nós estamos idolatrando o cônjuge, os filhos, o alimento, o dinheiro, a vaidade. É errado prosperar, ter dinheiro? Não. É errado você colocar o dinheiro acima de Deus. É errado você cuidar do corpo, da beleza? Não. É errado você colocar a beleza e tudo acima de Deus. É errado você amar o cônjuge? Não, isso é mandamento. Amar o cônjuge. Cuidar do cônjuge. Mas é errado você colocar o cônjuge, o casamento de vocês acima de Deus. É errado você cuidar dos seus filhos? Não. É mandamento cuidar dos seus filhos. Mas é errado você colocar o amor dos seus filhos acima do amor de Deus. Então, é isso que nós temos que perceber. Existem muitas pessoas que estão vivendo como se fossem cristãos, mas estão expressando apenas uma mera religiosidade. Estão indo a igrejas, se emocionam com louvores, mas não são trigo. São joios. E eles não sabem que são joios. Eles afirmam categoricamente que são trigos. É isso que nós temos que perceber. Por isso que muitos nos odeiam quando a gente prega a verdade. O próprio Jesus falou, por meu nome vocês serão perseguidos. Vocês estão entendendo? Por meu nome vocês serão perseguidos. Então, para terminar aqui, deixa eu ler aqui o final, que eu coloquei aqui. Preste atenção. Amados, não creiam em qualquer espírito,
mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Foi o que aconteceu com os Juarez. Juarez, o que aconteceu com você? Pessoas vieram e pregaram o evangelho diferente para você e você acreditou, não só você, como muitos, e contraíram um matrimônio ilícito. E agora para largar esse matrimônio? E a responsabilidade? Mas eles não deixam de estar em adultério. Então, isso que é renunciar à carne. É isso que é renunciar, mas com responsabilidade. Eu nunca falo para a pessoa se divorciar. Eu falo que se você estiver no segunda aliança, terceira, quarta, com o seu primeiro cônjuge ainda vivo, vocês estão em adultério e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas eu falo o quê? Ué, você fala que eu tenho que divorciar? Eu não falo nada. Eu falo o que eu creio. O que eu creio. Eu, Wellington, estou há 8 anos separado da minha mulher e alguns anos divorciado. E eu não falo isso para poder me vangloriar, não, que eu sou santinho, não sou santo, não sou pecador, tá? Mas eu estou há 8 anos sabendo que eu não posso nem paquerar uma outra mulher. Por mais que eu esteja com a carta de divórcio na mão. Eu não posso. Por amor a Cristo. E eu faço isso por força? Não. Eu tenho paz. Graças ao poder santificador do Espírito Santo, eu não fico subindo pelas paredes. Ué, você tem 58 anos, você não é uma criança. Quem te falou que o homem, quando envelhece, ele perde o gosto pelo sexo oposto, pelo sexo feminino? Isso é uma utopia. Continuo adorando o sexo feminino. Acho lindo o corpo feminino. Acho lindo as mulheres. Tenho uma atração pelas mulheres. Mas eu não posso cobiçar elas para mim. Por que adianta cobiçar se eu não posso tê-las? Porque minha esposa ainda vive, graças a Deus. Vocês estão entendendo? Isso que é renunciar à carne. E deixa eu continuar aqui, ó. Olha. Repetindo. Não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo, 2 pontos. Como vocês vão reconhecer o Espírito de Deus? Presta atenção. O que diz a Bíblia, não eu. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, o que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que vai contra essa doutrina. Tá? Espírito anticristo é tudo aquilo que vai contra essa doutrina. Vocês creram que podiam se divorciar e casar com outro. Ou vocês creram que vocês que foram abandonados ou sofreram adultério, vocês podem ter legalidade para casar com outro. Porque o pastor, o teólogo falou que podia. Esses pastores, esses teólogos, eles têm o espírito do anticristo. Falo isso sem medo de pecar. Sem medo. Tá? Não tenho diploma de teologia. Adoro estudar a Bíblia. Tenho muito que aprender. Não sei de tudo. O que eu não sei, eu não vou inventar para vocês. Porque eu não vou ter medo de perder inscritos se eu falar que eu não sei. Meu canal é pouquinho. Tem tantos anos esse canal. Vocês já viram quantos inscritos tem? Não passa nem de 1.600. Mas eu já até fiquei pensativo sobre isso. Que meu canal nem monetizado é. E gostaria que fosse? Sim. Quem é que não gosta de ter o seu dinheirinho? Óbvio. Mas se Deus escolheu assim, assim vai continuar. Não tem me faltado nada, graças a Deus. Então, vocês têm que discernir os espíritos, meus amados. Terminando aqui, vamos lá, continuar lendo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês, que é o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo, que é Satanás. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. São o quê? São as pessoas que creem que pode se divorciar e casar com outro. São as pessoas que creem que se vocês foram sofrendo adultério, vocês podem se casar com outro. Porque isso vem do mundo. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus
nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, é assim, meus amados, que vocês vão reconhecer qual é o espírito da verdade e qual é o espírito do erro. Juarez descobriu que ele estava acreditando no espírito do erro. Por isso, como Juarez e muitos outros, contraíram um matrimônio que é um adultério. Agora, eu estou falando para Juarez e outras pessoas se divorciarem da segunda aliança? Não. Eu não sou Espírito Santo. Mas se me perguntarem, é um adultério a segunda aliança com o primeiro cônjuge ainda vivo? Sim, é um adultério. Mas quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. Quem sou eu? Tá? E terminando aqui, ó. Vamos lá, terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. A boa vontade de Deus. Aí eu pergunto a vocês, Laudeceia Fernandes, Juarez Santos, o dono do canal Realidade, eu pergunto a vocês e a outros que ouvirem esse vídeo. O que vocês têm clamado ao Senhor? O que vocês têm orado e pedido ao Senhor? Está de acordo com essa doutrina? Então é o Senhor que está efetuando esse desejo em vocês. Não, Hector, eu estou na segunda aliança, a terceira. Ou então, não, Hector, eu sou homem, estou casado com outro homem. Vivemos há 40 anos juntos. Nunca tivemos relações com nenhuma outra pessoa. Mas é um casamento homossexual. Ou outros, é um casamento adúltero, porque o primeiro cônjuge ainda vive. Mas Deus está falando que está abençoada essa aliança. Vocês não estão escutando o Espírito de Deus. Não é Deus que está efetuando em vocês esse querer se realizar. É o espírito do erro desse mundo. Ah, mas o meu pastor e teólogo falou que eu posso. Eu vou na igreja lá da Tammy Gretchen, da Lana Holder, ela falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o espírito do erro que está atuando em vocês. Ah, o Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, Antônio Júnior, Lamartine Pozella, Cláudio Duarte, Luciano Subirá, tantos outros dizem que eu posso me casar com outro porque meus cônjuges me largou, ou então que houve adultério. Vocês estão escutando o espírito do erro. Não é o espírito de Deus. Não é Deus que está efetuando em vocês esse querer se realizar. É Satanás. Vocês estão entendendo? Agora, vocês acham que muitos vão gostar dessa minha pregação aqui? É óbvio que não. Vão me chamar de ignorante. Vão perguntar se eu tenho diploma de teologia. Vão dizer que eu estou pregando heresia. Agora, olha a minha cara de preocupação. A minha preocupação é com Ele, com Deus. E com aqueles que o Senhor colocar no canal Prisioneiros em Cristo. Para poder levar a verdade. Então, eu só quero dar aqui graça e paz a todos que entraram no canal. A Laudeceia Fernandes diz que sair do segundo casamento foi uma vitória na minha vida. Tá vendo? Graça e paz. Que Deus abençoe essa decisão sua, Laudeceia Fernandes. E eu te garanto, Laudeceia, eu compadeço de você. Eu sei que não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil. Óbvio que não. Imagina eu, ser minha atual esposa, eu descobrisse que ela não já foi casada com outro, quer dizer, eu descobrisse que esse casamento seria um casamento adulto. Seria horrível. Eu tenho uma filha abençoadíssima, que eu amo tanto. Imagina, sabendo que eu não posso lutar mais para essa esposa. Não é fácil não, meus amados. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas falou para termos bom ânimo. Juarez Santos, eu vou dizer como é difícil sair. Isso aí, Juarez, compadeço da sua realidade. Realidade diz que a paz esteja com todos, amém. A grande realidade diante das igrejas e um matadouro de almas, correto, realidade. Hoje tenho consciência que devo falar menos uma alma no inferno, irmão. Anunciar a verdade do Evangelho. Porque, irmão, esse ensino não é repugnante para a maioria das pessoas. Esse é o mundo. É isso aí. Amados, eu espero que eu tenha contribuído para alguns. Vocês podem ver, o canal não é grande. Aqui tem dois assistindo a live. A gente vê de alguns aí, existem 1000 assistindo, 100 e pouco,
Mas eu não falo isso por inveja. Eu falo isso para vocês verem, quando a gente prega um evangelho atual, real, como poucas pessoas acessam, como poucas pessoas assistem. Mas o que me fortalece é aquele capítulo, versículo que diz assim, das ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas lançarei fora. E eu sei que a porta é estreita. Então, meus amados, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, não vamos deixar com que as pessoas nos convençam, mas quem nos convence é o Espírito Santo, tá bom? Que a paz esteja com todos. Amém a todos aí, meus queridos. Que todos leiam a Bíblia, não esqueçam de estudar, tá bom? Fiquem com Deus.